E aí pessoal, nessa nossa videoaula nós vamos analisar como os europeus passaram a enxergar os povos indígenas a partir do século XVI. O tema da nossa videoaula é o olhar europeu sobre os povos indígenas. Nós utilizamos o texto da Manuela Carneiro da Cunha, ela é antropóloga, historiadora. Nós escolhemos o texto Imagem dos Índios no Brasil, o século XVI. A minha equipe é composta por mim, Edith Batista, por Luciana Ribeiro, Misla Martins e Vanessa Lopes. Para a gente entender o olhar europeu sobre os povos indígenas, a gente tem que começar entendendo que a imagem que nós temos dos indígenas no século XVI não é um retrato fiel de como os indígenas eram de fato, mas é sim uma construção feita por diferentes olhares europeus. Por exemplo, os viajantes, os padres jesuítas, os juristas e até mesmo a Inquisição escreveram sobre os indígenas, cada um com seus próprios interesses. E de maneira geográfica, essa visão ela ficou limitada ao litoral, que foi dominado por Portugal, o que fez com que o índio do Brasil fosse identificado quase como sempre sendo do grupo Tupi. Né? Isso trouxe como consequência que os outros povos que não falavam tupi, como os Aimoré e os Tapuias, acabassem sendo sempre descritos de forma negativa, né? Negativa e bárbara, porque os europeus eles herdaram os preconceitos dos próprios tupis com quem eles conviviam. Nos primeiros 50 anos após o descobrimento, Portugal não deu tanta importância assim para o Brasil, porque ele estava focado no comércio com o Oriente. Então, o conhecimento sobre a Nova Terra acabou ficando enterrado, vamos dizer assim. Ficou enterrado em arquivos, como por exemplo a Carta de Caminha, ou então esse conhecimento ele foi espalhado por estrangeiros, como o Américo Vespúcio. Essa primeira visão europeia sobre os índios, ela foi fortemente influenciada por lendas medievais e fantasias, como a ideia de que o Brasil seria o paraíso terreno. Caminha, ele descreve os indígenas como serem inocentes, belos e sem religião, ou seja, uma página em branco pronta para ser moldada. Já Vespúcio, ele acaba trazendo o lado mais sombrio para o imaginário europeu, quando ele relata o canibalismo e a guerra constante, embora também ele acabasse destacando a falta de propriedade privada e a vida longa dos nativos. Com o tempo, essa imagem que se consolida é a que o texto chama de um corpo canônico de saber. Né? É a ideia de que um povo ele vive segundo a natureza, sem fé, sem lei e sem rei. A partir da metade do século XVI, os relatos começam a se dividir. De um lado, a gente tem os colonizadores ibéricos, que eram portugueses e espanhóis, que estavam focados em administrar e converter os índios. E do outro lado, a gente tem viajantes de nações protestantes ou até nações rivais, como por exemplo franceses e alemães, que usavam os relatos para refletir sobre a humanidade ou então criticar a colonização católica. O texto ele nos mostra que nomes como Hans Staden e Jean de Lery eles foram fundamentais para detalhar a vida dos tupinambás, porque ele acabou transformando o índio brasileiro num objeto de fascínio e estudo para toda a Europa, quando ele misturava a observação real com propagandas religiosas e política. Aqui nesse próximo capítulo, a autora vai destacar a admiração pela forma como os indígenas lidavam com os bens materiais, a admiração dos europeus, especialmente pela ausência da propriedade privada. Autores como Jean de Lery, eles utilizavam os exemplos dos tupinambás para criticar a ganância da sociedade europeia, que era focado no lucro e no acúmulo de riqueza, porque assim, embora os indígenas eles desejassem os objetos, como por exemplo ferramentas de ferro que eram trazidas pelos europeus,
eles não tinham esse hábito de acumular os tesouros para eles ou então de transmitir herança. Então, entre os próprios membros da aldeia, a comida e os utensílios eram de uso comum e a generosidade era tão grande que até mesmo o inimigo podia se sentar para comer junto com eles. Essa característica de humildade deles era tão marcante que Soares de Souza ele chega a comparar o estilo de vida indígena ao dos frades franciscanos, que eles também fazem votos de pobreza e vivem em comunidade. Para que a gente comece a nossa reflexão, é importante que a gente comece falando qual foi a realidade que esses europeus encontraram quando chegaram no Brasil. E antes que a gente fale sobre isso, é importante que nós ressaltemos que quando os europeus chegam no Brasil, eles já trazem consigo aquilo que eles consideram como uma sociedade modelo, uma sociedade organizada, baseado naquilo que eles construíram ao longo dos anos no continente europeu. Então, quando chegam ao Brasil, eles já trazem consigo pré-noções daquilo que eles consideram como uma sociedade estruturada e organizada. Então, quando chegam no Brasil, eles se deparam com uma realidade de variados grupos étnicos que se organizam e se estruturam de uma forma muito distinta daquela que os europeus estavam acostumados. Então, a Manuela da Cunha, ela vai refletir em seu texto As Imagens dos Índios no Brasil, no século XVI, justamente sobre isso. Ela vai dizer que são três ausências que são sentidas pelos europeus que fazem com que eles questionem essa estrutura dos grupos indígenas, suas estruturas políticas, sociais e também culturais. A ausência das letras L, F e R traz essa reflexão e traz essa visão de que os europeus acreditavam que os indígenas não possuíam fé, ou seja, não possuíam no que acreditar, não possuíam leis que os governassem e não possuíam um rei que era uma figura que regia aquele povo naquela época. Então, quando eles percebiam que não havia esses três aspectos, por assim dizer, eles passaram a considerar esses povos como selvagens, porque eles fugiam desse padrão ideal que os europeus consideravam uma sociedade. Então, essas três ausências faziam com que o julgo político e religioso que os europeus estavam acostumados não fosse o que eles encontraram no Brasil. Então, a partir disso é que começa o processo de colonização, a partir desse choque de realidades entre os europeus e entre os povos indígenas. Então, quando há esse choque de realidades, é aí que ocorre o processo de colonização, um processo violento e um processo que muito apagou várias culturas, línguas de diversos grupos e povos indígenas. Então, há também no texto da Manuela da Cunha a ideia dos índios como canibais, ou seja, quando os europeus chegam no Brasil, eles encontram uma prática muito comum entre os indígenas de comer carne humana, mas quando eles veem essa prática, eles passam a generalizar, ou seja, eles creem que todos os grupos dos indígenas têm essa prática só por comer, ou seja, uma prática infundada sem motivo. Mas o que a Manuela da Cunha vai discutir no seu texto é que os povos indígenas faziam isso como um símbolo de vingança. Então, quando eles travavam lutas, guerras, eles comiam a carne dos seus inimigos como vingança e também para mostrar que eles eram vitoriosos naquela batalha. Então, ela vai refletir, vai discutir muito sobre isso
dentre outras práticas que os povos indígenas tinham e que eram vistos como selvagens pelos povos que chegaram no Brasil, os povos europeus. Então, basicamente, ela vai falar sobre isso e vai trazer essa reflexão. Olá, darei continuidade ao nosso trabalho sobre o olhar europeu, sobre os povos indígenas. De maneira mais clara, trabalharei sobre as semelhanças e dessemelhanças e sobre os índios jesuítas. Quando a gente fala em europeu e indígenas, a palavra que mais se destaca é estranhamento. Mas, Misla, o que é esse estranhamento? Esse estranhamento é o olhar de julgamento cultural. Mas o que é esse olhar de julgamento cultural? É tu ter um choque de realidade com a cultura do outro. É claro que a gente fala europeu e fala indígena, são duas palavras completamente diferentes e dois modos de vida completamente diferentes. O olhar do povo indígena para o povo europeu é um olhar de julgamento cultural. E o olhar do povo europeu para o povo indígena é um olhar de julgamento cultural. Mas, como eu falei anteriormente, é um choque de realidade, é um choque do modo de vida. E esse olhar de julgamento cultural, ele traz à tona as semelhanças e as dessemelhanças. Mas será que tem semelhanças? Sim, tem semelhanças. Mas quais seriam essas semelhanças? Uma das primeiras semelhanças que mais se destaca é a habilidade, ou seja, é o modo de vida que os indígenas e os europeus são capazes de aprender, trabalhar e se organizar em uma sociedade. Tanto os indígenas quanto os europeus, eles conseguem trabalhar e se relacionar em uma sociedade. Claro, cada qual no seu modo de vida. Os europeus têm o seu modo de vida e os indígenas, eles têm o seu modo de vida. Mas ambos conseguem se relacionar na sociedade. Ambos conseguem desenvolver a sua mão de obra, desenvolver as suas habilidades, a sua sabedoria. Então, essa é uma das semelhanças que mais se destaca, que é a habilidade de aprender. A gente sabe, a gente lê, a gente conhece, a gente sabe o quanto os povos indígenas, eles são inteligentes. Tanto é que eles cuidam da saúde por meio da natureza, os medicamentos deles são gerados pela natureza. A gente lê nos livros, a gente conhece as histórias, a gente vê vídeos e a gente sabe, a gente vê documentários e a gente sabe o quanto eles são inteligentes. Então, é o quanto eles são capazes de aprender na sociedade, no seu modo de vida, de acordo com a sua cultura. E os europeus também. Eles se desenvolvem muito bem em sociedade e eles conseguem ter uma grande habilidade de aprender e trabalhar e principalmente de se organizar na sociedade. Outra semelhança que se destaca muito é a catequese. Ambos se destacam na catequese, que é a fé cristã. É a habilidade de se desenvolver na sociedade de acordo com a sua fé. E a gente já falou dois modos, de maneira mais simplista, dois modos de vida e duas semelhanças. Agora a gente vai falar sobre a dessemelhança. Dessemelhanças que se destacam muito. É porque a gente sabe que os europeus viam os povos indígenas como um povo inferior. Eles menosprezavam as culturas deles. Então, essa é uma dessemelhança que se caracteriza muito, que é o modo de vida, ou seja, como os europeus viam os indígenas como um povo inferior. Como o tempo está ficando curto, eu vou falar sobre os índios e os jesuítas. Os jesuítas eles tiveram um papel central na relação entre os europeus e indígenas, especialmente no Brasil e em outros países da América. Qual era o papel dos indígenas? O objetivo do jesuíta era converter os indígenas ao cristianismo, ou seja, a crer em algo, e ensinar a língua portuguesa, a religião católica e os costumes europeus. Eles queriam ensinar eles sobre a fé deles, sobre o que eles acreditavam. Ou seja, e também uma das coisas que mais se destacam é que eles queriam ensinar a língua portuguesa, ou também em espanhola,
mas eles queriam ensinar eles sobre essa doutrina que eles acreditavam. E é isso. Dando continuidade ao trabalho, vamos falar um pouco, vou continuar a parte dos meus colegas, finalizando o trabalho, e a gente vai falar sobre os luxuriosos sodomitas, quem eram os luxuriosos e os sodomitas, e também as outras nações de índios que a autora fala um pouco no texto. Quando a gente entra nos últimos tópicos do texto, a autora fala sobre como os europeus viam ali a sexualidade do povo indígena. No século XVII, principalmente os missionários, os indígenas eles acabavam sendo chamados de luxuriosos. Por que luxuriosos? Porque eles não seguiam ali um modelo cristão, um modelo cristão de família na visão dos europeus. Eles tinham costumes diferentes, como a liberdade sexual antes do casamento, ou seja, eles faziam ali os atos antes de serem casados, a poligamia e as separações mais livres. E quando os europeus acabavam vendo isso, para eles ali era como eles vissem ali que os indígenas eles sempre estavam cometendo pecado e também a desordem. Ou seja, como eles não estavam ali seguindo um modelo que era visto na sociedade pelos europeus, eles acabavam sendo vistos como imorais, que eles não tinham ali moral nenhuma. E também o texto deixa claro que esse julgamento partia de valores, ou seja, dos valores europeus, e não a realidade, ou seja, não dentro da realidade indígena. E aí, quando o texto já vem falar um pouco sobre, quando ele fala do termo sodomitas, quando ele já vem falar um pouco sobre os sodomitas, ele também vem carregado de preconceito. Por que de preconceito? Porque nessa época, era uma palavra usada pelos europeus para condenar as práticas sexuais que a igreja considerava errado. Alguns cronistas acabavam afirmando, ou seja, eles afirmavam que isso existia entre os indígenas e outros negavam. E quando já vêm os jesuítas, eles quase não falavam, ou seja, eles não falavam diretamente sobre esse assunto. E quando não havia um consenso, quando eles ali não acabavam entrando em consenso, muitas vezes essas acusações serviam para reforçar a ideia que os indígenas, como eu falei, eles não tinham moral, como eles eram vistos pelos europeus como sem moral, e que eles precisavam ali, como eles viviam daquela forma, daquele modo, e eles acabavam que eles viam que eles precisavam ali ser controlados e, como a igreja, principalmente catequizados. E quando o texto já vem, por último, falando sobre as nações de índios, que no início da colonização, os europeus, eles acabavam falando dos indígenas como eles também ali fossem todos iguais, como, principalmente quando eles se referiam ao povo tupi. Mas com o tempo, como o tempo foi passando, eles acabaram percebendo que existiam outros tipos de povos, outro tipo de índios, outras nações, com costumes diferentes, com modos diferentes, com línguas diferentes. Então ali eles eram totalmente diferentes, porque eles tinham ali sua maneira de viver, e eles não viviam todos iguais. A partir disso, os europeus começaram a classificar essas nações como mais ou menos civilizadas, menos selvagens, leis ou traidores. Essas classificações eram neutras, porque estavam mais ligadas aos interesses da colonização, e como as alianças políticas, guerra e uso de mão de obra indígena.
aos grupos, como quando fala sobre os aimorés, eles eram descritos de forma muito negativa, sendo vistos como extremamente selvagens e até acusados de comer carne humana por fome, né? E não ali por ritual. Essa imagem servia para justificar a violência desse povo. Para finalizar a minha fala, então, quando o texto fala nesses últimos tópicos, a autora mostra que as imagens que foram criadas sobre os indígenas, tanto na questão sobre a sexualidade quanto a classificação das diferentes nações, dizem muito mais sobre os valores e os interesses dos europeus do que sobre os próprios indígenas. Esse foi o nosso trabalho e assim eu finalizo e